para nós entrarmos em sintonia com os benfeitores espirituais, gostaria de convidá-los a me acompanhar nesta singela oração. Deus nosso Pai, Mestre Jesus, amigos espirituais desta casa, agradecemos a oportunidade deste encontro e pedimos humildemente que as reflexões que aqui forem expostas contribuam para a nossa autoiluminação, contribuam para que os nossos sentimentos sejam melhor aflorados, melhor trabalhados, e que nós nos esforcemos continuamente no caminho do bem, no caminho da boa vontade, no caminho do perdão, no caminho da tolerância. Muito obrigado, Senhor, que assim seja. Bem, então nós vamos falar sobre esse capítulo 14, honrai vosso pai e vossa mãe, sobretudo nos itens iniciais do capítulo, chamado piedade filial. Aqueles eram dias muito agitados. Na cidade de Cleveland, no estado de Ohio, nós vamos encontrar o Sr. Haskin no seu gabinete de trabalho, em sua residência, num domingo pela manhã. Logo em seguida, chega o seu filho com o cabelo desgrenhado, com uma calça jeans surrada, e naqueles anos do final da década de 60, o seu filho Joey chega para o seu pai e diz: eu quero me mudar para a Índia, eu quero conhecer os gurus que abordam os temas espirituais, eu quero me elevar espiritualmente e eu não quero mais saber de seguir os ensinos da sinagoga, os ensinos do judaísmo que você me ensinou a praticar desde pequeno, e eu não tolero mais aquelas preces longas e intermináveis. O Sr. Haskin achou curioso o desejo do filho de se mudar para a Índia, mas quando o filho ofendeu-o em suas crenças do judaísmo, isso provocou uma descarga adrenérgica em seu peito e fez com que ele ficasse ruborizado, com que ele ficasse revoltado em seu mundo íntimo, porque ele admitia que o filho procurasse outros conhecimentos, mas ele não admitia a possibilidade de fazer comentários tão infelizes a respeito da doutrina ancestral, mesmo porque o Sr. Haskin era sobrevivente do Holocausto, havia percorrido 2 campos de concentração e ele nem sabia dizer como exatamente conseguiu sobreviver àquele sofrimento atroz. Mudou-se para os Estados Unidos, constituiu família, estava viúvo já há alguns anos e tinha 2 filhos. Um deles
o Joey. Depois dessa ofensa, o Sr. Haskin falou para o filho: então vá conhecer a Índia e não volte aqui nunca mais. Aí o Joey, naqueles anos de, vamos dizer assim, de revolução cultural da humanidade, ele disse para o seu pai: era isso mesmo que eu queria. Virou as costas e fez a viagem encantadora para a Índia na companhia de sua namorada, a senhora Sara, a jovem Sara. Fizeram a viagem encantadora, mas após 3 anos estavam decepcionados, estavam frustrados, porque não haviam encontrado o guru e muito menos os mentores espirituais que eles julgavam que encontrariam. Muito bem, passeando pela cidade de Bombaim, encontraram um amigo da cidade de Cleveland, na região central da cidade. Imaginem vocês, uma cidade de quase 9 milhões de habitantes naquela época, encontrar com um amigo da mesma cidade. E aí, como é que tá as coisas lá em Cleveland? Sim, tá tudo bem, a não ser a infeliz notícia do falecimento do seu pai. Meu pai morreu? Sim, seu pai morreu. Logo depois que você partiu, ele fez uma viagem a Israel, ele teve um problema cardíaco agravado, consultou-se com especialistas, mas decorrido alguns meses, ele faleceu. Joey teve um choque, virou-se para Sara e disse: eu matei meu pai. Mas como você matou seu pai? Eu matei meu pai. Eu preciso agora ir para Israel e preciso ir para o Muro das Lamentações em Jerusalém. Mas você ficou louco? Nós viemos para cá justamente para nos afastar daquela vida horrorosa que nós tínhamos lá, frequentando as sinagogas dos nossos pais. Sara também era de origem judia, e agora você vem me falar isso? Eu matei meu pai. Se você quiser vir comigo, muito bem. Se você não quiser, paciência. Os dois empreenderam a viagem, desceram no aeroporto de Tel Aviv, foram até Jerusalém. A Sara o acompanhou, e num determinado momento o Joey: eu vou entrar aqui no Muro das Lamentações, você me acompanha? Eu não vou acompanhá-lo, não quero saber mais disso. Eu vim até aqui com você, mas eu vou buscar outro caminho. Tá bom, então você vai buscar outro caminho, porque eu vou entrar aqui no Muro das Lamentações. Encontrou um jovem, o jovem lhe concedeu um livro de orações, deu aquele bonezinho chamado kippá, que os nossos irmãos judeus usam, entrou no Muro das Lamentações, e eles têm um hábito muito grande, um hábito muito frequente, de escreverem num papelzinho uma mensagem que é endereçada para Deus, segundo os costumes que eles acreditam. E nesse bilhete, depois que você escreve, você coloca
em uma das frestas do Muro das Lamentações. Aí então ele fez a oração, ele se lembrou daquele diálogo de 3 anos atrás, aquele diálogo terrível em que ele ainda ouvia o pai dizer: então não volte aqui nunca mais. E ele ficou tocado, começou a chorar, mas mesmo assim fez as orações e escreveu um bilhete pedindo perdão para o pai, pedindo que o pai, onde quer que ele se encontrasse, que o perdoasse. Muito bem. Depois que ele colocou o papelzinho em uma das frestas daquelas pedras, caiu um papelzinho. Caiu o papelzinho e ele tinha a obrigação de recolocar esse papelzinho. O papel estava amarelecido pelo tempo, estava desgastado, e ele procurou outra fresta e não conseguiu encontrar. Aí, num determinado momento, ele teve a curiosidade de abrir aquele papelzinho. Imaginem vocês que a curiosidade era só ele que teve, né? Nós não teríamos essa curiosidade. Aí ele abriu o papelzinho e lá estava escrito: Joey, meu filho, se algum dia, por algum motivo, você vir a estes muros, saiba que eu sempre o amei e que eu era um velho tolo quando o expulsei de nossa casa. Me perdoe, meu filho. Novamente o filho teve um choque, as lágrimas romperam de seus olhos de maneira volumosa. Ele foi em busca daquele amigo que havia lhe concedido o livro de orações, contou a história, já estava no final da tarde, e esse amigo o convidou para permanecer em Jerusalém, onde ele se matriculou em uma escola de rabinato e se tornou rabino do judaísmo, para honrar o Pai na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Ele não pôde honrar o Pai em vida, mas ele honrou após a morte do Pai. Esse capítulo, honrai vosso pai e vossa mãe, não é à toa que ele foi colocado depois de amar o próximo, depois de amar os inimigos, e antes do próximo capítulo: fora da caridade não há salvação. Porque a caridade, nós muitas vezes nos arvoramos que devemos praticar a caridade, que devemos ajudar as pessoas que necessitam, que devemos participar das mais variadas atividades assistenciais, e realmente devemos participar, mas nós devemos reconhecer o local que nos encontramos. Nós devemos reconhecer que a caridade, o amor, a boa vontade, a tolerância, a indulgência com as imperfeições alheias, o perdão das ofensas deve ser praticado em primeiro lugar por aqueles, para aqueles que nos cercam, para aqueles com quem convivemos. E
em uma mensagem belíssima assinada por Lacordaire na Revista Espírita de agosto de 1865, intitulada A Chave do Céu. Olha só, hein? Vou dar a chave do céu para vocês, hein? Fala a verdade, né? São poucos os que têm esse privilégio de receber a chave do céu. Então a chave do céu deve ser praticada primeiro para os que nos cercam, ou seja, para os nossos cônjuges, depois para os nossos filhos, depois para os autores dos nossos dias. O Lacordaire coloca isso nessa mensagem belíssima: autores dos nossos dias, porque nem todos tiveram pais, muitos se tornaram órfãos. Então, os autores dos nossos dias são aqueles que nos educaram, que nos apoiaram, que contribuíram para a nossa formação. Depois, os nossos irmãos consanguíneos. Depois, os nossos amigos. E depois, aqueles que na mensagem ele coloca como os miseráveis, começando pelos que têm maior necessidade ainda, começando pelos que têm maior necessidade. Então essa é que seria a ordem de importância que nós deveremos nos dedicar para praticar a caridade, como nós aprendemos na doutrina, não somente fazendo coisas materiais, mas também dando exemplos espirituais baseados na boa vontade, na indulgência e no perdão. Nós vamos encontrar no Decálogo de Moisés, os 10 mandamentos. Nós vamos encontrar, curiosamente, muita gente acha que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, mas essa passagem, amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo o teu entendimento, essa mensagem se encontra em Deuteronômio capítulo 6, versículos de 4 a 6. Agora, no Decálogo de Moisés, os 10 mandamentos, nós vamos encontrar em Êxodos, a partir do capítulo 20, logo do início do capítulo 20. Então, os 10 mandamentos são os seguintes. Ele começa assim: eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra da servidão, e ajo com rigor com aqueles que não cumprem os meus mandamentos, na 3ª e na 4ª geração, mas ajo com misericórdia por 1000 gerações com aqueles que cumprem os meus mandamentos. E aí depois ele fala: não terás outros deuses diante de mim, que seria o primeiro mandamento. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que está em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Esse é o segundo mandamento. O terceiro: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Os nossos irmãos judeus, eles não pronunciam a palavra Deus, eles falam o todo misericordioso, o todo poderoso, mas eles não falam a palavra Deus. Lembra-te do dia do sábado
para o santificar. Então, esses 4 mandamentos são mandamentos das condutas que devemos ter para com Deus. Depois, nós vamos ter o 6º mandamento: não matarás, não adulterarás e não roubarás. O não roubarás não é somente coisas materiais. Quando você rouba a esperança, você também está praticando esse infeliz ato de roubar. Então, não matarás, não adulterarás, não furtarás, são atitudes que nós devemos ter para com o próximo, atitudes do nosso comportamento. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo, são atitudes das nossas vozes, da nossa assinatura. Não cobiçarás a casa do teu próximo, nem a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o boi, nem o jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Ou seja, são comportamentos que nós devemos ter relacionados ao nosso pensamento. E eu deixei de propósito para o final o mandamento número 5: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dará. Será que essa terra que eles prometem é uma gleba, um terreno, 1.000 metros quadrados, 5.000 metros quadrados? Ou é a terra, o planeta, é a terra, as oportunidades que teremos através de várias existências para nos melhorarmos aqui mesmo no planeta Terra, e também contribuindo para que a Terra deixe logo de ser um mundo de provas e expiações e continue avançando como nós também devemos avançar. Então, os primeiros mandamentos são direcionados para Deus. Os últimos mandamentos relacionados para a nossa conduta com o próximo. E esse 5º mandamento direcionados para aqueles que são menos do que Deus, mas são mais do que o próximo, que são os nossos pais, ou os autores dos nossos dias. Bem, amigos, então eu gostaria de convidá-los a me acompanhar nessa prece para nossa despedida, quando nós vamos, uma vez mais, mantendo os nossos espíritos elevados, mantendo os nossos sentimentos mais purificados, mais envolvidos com os benfeitores espirituais. Vamos agradecer a oportunidade de aqui estarmos, de podermos receber a bioenergia dos nossos irmãos que se prepararam com tanto carinho, tanta dedicação na sala de passe e doarão, através da transfusão de energias que o passe magnético tanto nos proporciona, a fim de que essas energias salutares envolvam as nossas consciências, envolvam os nossos sentimentos, fazendo com que nós sejamos capazes de nos sentir mais estimulados à prática do bem, mais envolvidos com aqueles que nos cercam,
mas afastando-nos do egoísmo, de também nos dedicarmos àqueles que cruzam o nosso caminho, de nos dedicarmos ao nosso próximo, de nos dedicarmos com mais vontade, com mais boa vontade, a fim de que esses irmãos sejam os que se encontram em nossa família, ou os que se encontram na família espiritual, na família da humanidade, que todos nós sejamos beneficiados e possamos aprender e desenvolver espiritualmente cada vez melhor. Obrigado, Senhor, que assim seja.